MBB Milton Braga Arquitectos de Brasil. Invitamos al arquitecto Milton Braga, egresado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de San Pablo. Hace una maestría en 1999 y doctorado en 2006 en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de San Pablo. Es profesor de la misma universidad desde 2001, profesor invitado del Taller Sudamérica, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires desde 2007 y profesor visitante de la Escuela de Arquitectura, Universidad de Florida en 2008. Miembro del Grupo Metrópoli Fluvial de la Universidad de San Pablo. El concurso de Brasilia, 7 proyectos para una capital, San Pablo, en 2010, que recibió el primer premio ex aequo en la categoría de libros de la 8ª Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo en Cádiz, España, y el segundo lugar en el premio Jabuti en la categoría Arquitectura y Urbanismo en 2011. Socio del MMBB Arquitectos en asociación con Fernando de Melo Franco y Marta Moreira desde 1990 y director de Arquitectura y Urbanismo de URBEM, Instituto de Urbanismo y Estudios para la Metrópolis, desde 2013. Gracias, buenas noches. Voy a intentar hablar portuñol para que me comprendan. Voy a hablar sin vergüenza para que no pare todo el tiempo. Soy MMBB, ya apresentado. Como também ha hablado, hice uma maestria sobre o concurso de Brasília, que me esclareceu muitas coisas, também que nossa agenda hoje em dia não é tão distinta desses arquitetos que foram tão importantes na história americana. Seguimos país novo, país americano, que tem não só o Brasil, creio que isto é uma condição latino-americana, sul-americana, países que necessitam superar seu passado colonial, inventar seu futuro. Quizá a grande diferença entre os arquitetos que fizeram, por exemplo, Brasília e o que temos que fazer agora é que aparte que seguimos tendo que pensar o grande território e as grandes infraestruturas nacionais, puertos, aeropuertos, todo esto, as grandes cidades sul-americanas cresceram muitíssimo. São, por exemplo, São Paulo, 35 Brasílias num solo siglo, e hoje apresentam muita fragilidade, pero muita riqueza, porque estas casas que são tão precárias que aparecem aí e que são muitas, 30% da população paulista, e mais ou menos esta proporção se repite em todo o país, vivem em casas mais ou menos como essas. São casas muito importantes porque são casas hechas por la própria gente e casas que não tendremos condições de substituir, tendremos que manter e melhorar, criar condições para que esta seja uma cidade tomara invidiable, se habla invejável, Martim, me ajuda. Invidiable, como as cidades gregas, por exemplo, que quizá em algum momento tiveram passado semelhante. Todos sabem que a cidade medieval, mais ou menos, em algum momento foi assim, e hoje são sítios muito atraentes. E talvez, quizá o mais importante que temos que fazer não é tanto as casas que já estão aí, pero o que está entre as casas, ou o que não está entre as casas, que é a urbanização ou a infraestruturação, fazer a arquitetura da infraestrutura. Todo espaço público é feito de infraestruturas. Para tratar um pouco deste tema, vou mostrar projeto que terminamos há pouco. Não se implantou todavia por la crise, se começou, pero está parado, que é a reurbanização deste pequeno, não sei o que passou, deste pequeno arrojo que está cá, cerca de Rio Pinheiros, uma favela muito conhecida, Paraisópolis, que está muito bem ubicada dentro da cidade, em uma área muito rica, e por suerte com vizinhos
bueno, los vizinhos no son tan buenos así, pero en términos de agua, una vez que estamos tratando de agua, vizinhos que tratam bem a água porque são condomínios ricos, com muitos jardins e com todo o saneamento resuelto, etc. O rio não se nota porque está por debaixo das casas. É um rio muito complicado, lleno de saneamento. Esta água é basicamente saneamento. Quando se quita saneamento, sobra muito pouco da água permanente. Este saneamento será quitado porque este projeto é parte de um projeto maior de urbanização da favela, como chamamos, que é basicamente quitar as casas que estão em áreas de risco e prover a comunidade, a favela, de los serviços urbanos, saneamento, iluminação pública, drenagem adequada, basura, etc., etc. O grande desafio deste projeto, como qualquer projeto em áreas vulneráveis, é fazer espaço livre, espaço público, porque onde hace falta as casas, espaço para as casas, pouquíssimos espaços resistem, não são invadidos. Como acá, creio, em Brasil, em geral, os campos de futebol são espaços que são preservados e, por lo tanto, devem ter, nós buscamos em ellos soluções, conceitos para nos ajudar a pensar novos espaços públicos em la favela. Uma das qualidades, quizá a mais importante, do campo de futebol é que é um espaço muito sencillo, muito versátil. Se pode ser de todo aí, não só jogar futebol, pero fazer fiestas populares, manifestações políticas, campanhas públicas como distribuir vacuna, coisas assim. Esta é uma qualidade importante, pero quizá aún mais importante é, como em las plazas europeias, a clareza, a legibilidade do espaço público. É muito forte como forma. No caso do futebol, do campo de futebol, se uma casa invade o jogo, nem Messi poderá passar. Então, a grande conclusão que tivemos mirando pouco estes espaços é que temos que, se quisermos fazer espaço público, fazer espaço muito valorado, que a gente compreenda como mais importante do que ter mais casas aí. Para serlo muito valorado, e para garantizar, atribuímos ao espaço valor muito pragmático, valor de transporte público, que em uma cidade com 20 milhões de pessoas, uma metrópole de 20 milhões de pessoas, é uma função, serviço fundamental. Como esta favela está bem ubicada, este é o rio, as fajas de domínio que há que preservar, as remoções, lo mínimo que se remove, melhor. En el cruce, todavía en el cruce del novo eje com o eje histórico mais importante da favela, propusemos ter uma plaza, quanto mais espaço público, melhor. E, como falava, o primeiro valor, valor inquestionável que atribuímos ao espaço foi bom caminho para o transporte. O caminho das águas é sempre bom caminho, não há muito esforço, compreende a topografia, encontra os melhores atajos. E aqui haverá uma estação ao pé do rio, não se está vendo o rio aún, pero aí está, deste novo metro que está se fazendo em Brasil, que não é quizá uma maravilha, pero será bom serviço. E, de hecho, já existe a uma distância ciclável de bici, uma estação muito interessante de metro, que é da linha 4, que é da terceira linha hecha em São Paulo, de 5 que há agora, bueno, a terceira, quarta, tanto hace, é linha 4, que transformou a rede num anillo. Então, com esta linha, agora é muito mais sencillo, muito mais fácil se mover na cidade. Por lo tanto, preservar este caminho como caminho desimpedido, confortável,
hacia el metro nos parecía la mejor forma de garantizar este valor. Pero, más que tener este valor pragmático, queríamos tener un valor simbólico, un valor lúdico, un valor poético. Y, obviamente, en Brasil, donde la gente está acostumbrado com imagens como esta, Copacabana, Rio de Janeiro, deseja muitíssimo ter também sua própria praia. Eu costumo falar que uno que vai a Rio tomar uma caipirinha em um dos bares frente ao mar, não mira o mar mais que 3 segundos e imediatamente passa a mirar a la gente que são, em verdade, a verdadeira paisagem ou a verdadeira praia. E gente em São Paulo há muito, portanto, não é tão difícil fazer playas em São Paulo. Pero fazer rios em São Paulo é muito difícil, porque são rios que têm esta condição muito difícil do rio urbano. O rio natural, com as chuvas, tem uma variação de caudal muito pequena. 1 para 2, quizá, e depende de muitos fatores. O rio urbano, em uma área mais impermeável, bastante impermeável, como é o caso de São Paulo, bastante ocupada, tem esta concentração de caudal, é muito rápido o câmbio, e esta relação chega a 1:10. Neste sítio, como estamos falando do começo da cuenca, da cabeceira da cuenca, esta relação não se sabe muito bem quanto, pero é mais ou menos 1 para 200. Sabíamos que seriam litros por segundo o caudal de base, como hablamos, e 18 metros cúbicos por segundo o caudal das grandes lluvias que ocorrem a cada 100 anos. Isto era o que calculavam os engenheiros. Por lo tanto, fazer um canal para isto é fazer um canal esquizofrênico, que não tem água nunca, ou muito pouca água, e quando chove, não cabe a água, que são esses canais que estamos acostumados a ver e que se convertem em barreiras, em lugares de basura, lugares de problema. Para não fazer isto, propusemos fazer um canal muito artificial, contrariando incluso a política atual das autoridades de água de São Paulo, que é não tapar canais, pero um canal tendo uma grande galeria tapada por debaixo para a água peligrosa e arriba um segundo canal para a água buena. A água buena é muito mais a água que vai despacito, que com a lluvia aumenta de caudal, pero não muito. E a água mala é esta água que é muita água. Então, abaixo vai 16 metros cúbicos por segundo em la parte mais cargada de água, que é a parte ajusante del rio neste troço, neste trecho, 16 metros cúbicos por segundo a 3 metros por segundo de velocidade. E arriba, 2 metros cúbicos por segundo, uma profundidade máxima de 70 centímetros, a menos de 1 metro por segundo de velocidade, que é mais ou menos como as olas del mar, que não são amedrontadoras. Uma pessoa pode conviver com isto. Então, mesmo em las grandes lluvias, a ideia é ter um canal onde um chico, se está aí brincando, siga em seguridade. Para ser isto, teníamos esta suerte desta favela singular, de estar ubicada em uma parte da cidade com condomínios ricos à volta. O rio nasce muito perto da favela, pero há um troço fora da favela, 2 troços, e no canal superior vai toda a água das nascentes, que tem uma água muito boa, limpa, porque filtrada por el suelo, infiltrada nestes jardines da vizinhança, e, obviamente, também a água boa que chove fora da favela, sem poluição de saneamento, sem poluição da suceira da cidade, que chamamos poluição difusa. E também a própria água do novo eje que cai ali. Em la parte abaixo vai toda a contribuição muito mais problemática da favela. Bueno, obviamente também a contribuição que passa por la favela, que carrega toda a suciera. Bueno, sem vergüenza. Da favela.
E a microdrenagem brasileira, creio que acá deve passar o mesmo, é dimensionada por norma, por regulação, para 10 anos de recorrência de lluvia, para não ser microdrenagem hiperdimensionada. As grandes lluvias não cabem em la microdrenagem. Esta é a grande razão para não ser mais rios tapados, porque a água, quando chove muitíssimo, vai por la topografia encontrar os rios que não estão aí, se estão tapados. Por isso, propusemos os dois canais interligados, de maneira que quando são as grandes lluvias que vêm pela superfície, se pueda retirar esta água peligrosa de arriba hacia abaixo para manter a ideia de ter uma água urbana amigável com a qual se pueda ter uma relação de simpatia. A terceira coisa que nos pareceu importante, volvendo à lição do campo de futebol, é a legibilidade do espaço público e a ativação do espaço público. Esta é uma imagem de como está hoje, pero nos mostra, nos permite imaginar melhor o que passará no momento em que as casas que vão ser removidas porque estão em área de risco, o que vão a deixar. As casas que vão a permanecer terão uma fachada, uma cara não preparada para a nova situação. Então, para isto, e também, obviamente, a remoção produzirá um espaço muito fragmentado, muito descontrolado em termos formais. Para resolver a continuidade ou a legibilidade da linha que separa o público do privado, que para nós outros deve ser muito clara, não um limite definitivo, há que haver muita porosidade, pero muita clareza onde é público e onde é privado. E para adaptar as casas à nova condição, propusemos ter este espaço de ampliação das casas que permanecem para que elas se adaptem a esta nova condição. De hecho, propusemos construir, desde o dia zero, uma fachada urbana, uma espécie de infraestrutura pública, uma estruturita com pouquíssima capacidade de carga. Isto era uma complicação, há que fazer um contrato para que a gente firme este contrato para saber quanto pode contar com esta estrutura, preparada para receber, ao mesmo dia, uma coberta de terras para começar a funcionar. E, pouco a pouco, ser engolida, tragada por las construções e, eventualmente, incluso desaparecendo. Ao final, imaginávamos isto, uma típica paisagem brasileira, não uma grande fachada, pero muito viva, isto que interessa, e descobrimos, isto é um exemplo de uma manzana, já de los dibujos mais detalhados, que não só seria possível dar espaço para as casas se adaptarem, que seriam os espaços menores, de mais ou menos hasta 15 metros quadrados, como surgiram espaços maiores, entre 15 e 40 seriam destinados a novas unidades comerciais, acima de 40 hasta 70, vamos depois ver, a ser casas superpostas, duas casas, uma sobre a outra, provavelmente tendo em la planta baja atividade privada de interesse público, comércio, por exemplo, e as áreas aún maiores a ser habitação coletiva, pequenos prédios dentro da favela. Com isto, de las 700 famílias aproximadamente que terão que ser removidas, 140, mais ou menos 20%, poderão se quedar no mesmo sítio. Em termos de desenho urbano, de projeto urbano, de paisagem, uma solução muito sencilla, apenas um pavimento, porque é impossível pensar em verdura no suelo, num espaço tão pequeno. A favela é muito densa, são 800 pessoas por hectare. Esta semana tivemos diferenças de índices, mas 800 são 4 vezes o que tem Paris. 80 mil pessoas vivendo num quilômetro quadrado. Isto se passa, obviamente, não porque a cidade aí é muito construída, mas porque a gente vive com muita pouca construção. São como 5 metros quadrados por pessoa,
y nosotros sabemos la recomendación de la ONU, de la internacional, es de 20 metros cuadrados por persona. Por lo tanto, la gente sale mucho a la calle, o que es muy bueno, porque la playa está casi ahí. Y para tener bastante vegetación, entonces plantar lo máximo posible de árboles. Havia um paisajista muito interessante, Christian Wertmann, alemão, trabalhando com nós outros, que propôs plantar uma árvore a cada 4 metros, 3 metros, para que algumas, ao final, resistissem. E a praça principal, com um edifício de equipamentos sociais e uma água no permanente, pero que todas as vezes que llovesse um pouco mais, com um sistema muito sencillo de ter el caudal, a vazão restrita num certo ponto, numa passagem. Quando chove mais, o caudal aumenta, empieza a llenar e aí depois passa por arriba. E com isso ter uma grande poça, Martim, poça, graças, charco. E, al final, São Paulo, que não tem praias, não tem montanhas, tinha a floresta atlântica, pero não tem mais natureza, terá que ser sua natureza, digamos, ou sua paisagem. Há esta ideia de que paisagem é natural. Em São Paulo, isto é impossível. Como Paris, por exemplo. Paris, quizá a cidade mais bela do mundo, que mais atrai turistas, é hecha toda de infraestruturas. Esta ideia de fazer da infraestrutura o espaço público, da arquitetura, da infraestrutura, o espaço público. Como Paris ha hecho muito bem, há muitas lições em Paris. La Pont des Arts é uma maravilha, quizá um pouco de sorte. Em verano, o sol se põe no eje do rio Sena, pero acabado, creio que ajuda muitíssimo, porque é uma madeira que atrai que a gente aí se quede. E isto que é necessário para resolver serviços muito óbvios, como drenagem e transporte, se converte numa praia maravilhosa. E, incluso, as melhores imagens ou os melhores jardins desta cidade não são flores, são máquinas, barcos, como os bateaux-mouches, que incluso vão iluminando a cidade e mostrando o que tem valor, o que é uma paisagem inteligente, onde muita coisa se passa. E creio que é uma lição não só para pensar a cidade, as infraestruturas, a arquitetura dos espaços públicos, pero a própria arquitetura, em minha opinião, tende cada vez mais a ter que contar com atributos mais ou menos similares. Como, por exemplo, este espaço muito conhecido de Lina Bardi, o vano livre, a luz livre do Museu de Arte de São Paulo, que um crítico brasileiro, um crítico paulista, dizia ser um tremendo exemplo de los espaços significativos sem nome, como ele falava, que são espaços que não são nombrados por um programa, não são escolas, não são hospitais, pero são muito significativos, não são genéricos, são espaços com programação indeterminada, ou seja, versátiles, polivalentes e muito significativos, e incluso acabam nombrados por este significado, neste caso aqui, a grande luz do museu. De uma certa maneira, creio que cada vez mais os arquitetos contemporâneos compartem dessa ideia, e aí me parece que o mais importante é pensar, quando se faz qualquer edificação, casas, por exemplo, as qualidades essenciais de um edifício, como se relaciona com a topografia, como se relaciona com a luz, como se relaciona com a estrutura, construção, todo isto que Marcelo lindamente nos ha explicado justo agora. Temos que ter em conta que a realidade, me gostou falar um pouco da realidade, Marcelo. A realidade do arquiteto é uma realidade de 500 anos, se estamos tratando de um fórum como o que disseste, ou de 30 anos, quando estamos falando de uma casa. O projeto há que ser bueno para hoje e para daqui a 30 anos. E mais do que nunca, hoje não temos a menor ideia de como viveremos em 30 anos.
Hoje um escritório, uma oficina de arquitetura está em el bolsillo, é um móvel, um celular. Eu, quando era estudante, ou recém-egresso da escola, dibujava em los... Paulo Mendes da Rocha, com quem nós outros temos a sorte de colaborar e ter uma relação muito cercana, nos proibia de adentrar na oficina com líquidos, porque era um grande peligro, uma vez que todo o trabalho estava concentrado em hojas de vegetal, e uma gotita de água destruía meses, às vezes meses de trabalho. Hoje em dia nada disto é mais necessário, não necessitamos mais de 500 lux de iluminação para poder dibujar. Por lo tanto, uma casa pode ser uma oficina pode ser uma casa. Não sabemos o que será isto, por exemplo, daqui a 30 anos. O que sabemos é que se tem luzes buenas, a ventilação está bem, se relaciona bem com o exterior, isto é o que importa. Então, mais ou menos, creio que estamos tentando fazer isto, mais que todo, com os edifícios, as casas, por exemplo, e digo, creio, porque a teoria de um projeto nunca está pronta ao princípio, sempre se é capaz de formular a explicação ou a teoria do projeto depois que está listo, que está hecho. Al princípio, é muito mais, quizá, movido por convicções, por conceitos básicos que acreditamos e por uma vontade, uma intuição que nos move a ser assim ou assado. Há que lembrar sempre que qualquer projeto é uma opção e, por lo tanto, uma infinitude de renúncias. E quanto mais clara for esta opção e as renúncias, mais forte será o projeto. O projeto bueno é o projeto radical. Não que lo haga eu estou falando do que há que fazer. Vou mostrar rapidamente 3 casas que são, agora, mirando-as, depois de 10 anos, esta tem 15 anos já, penso um tanto infraestruturais. Esta casa é uma casa de 2 lousas, 4 colunas, que tem como atributo mais forte, creio, a relação com a topografia, porque todos os níveis são diretamente conectados com o suelo, que tem 7 metros de desnível desde a calle até o fundo, permitindo incluso que a parte fora da casa, em português hablamos quintal, não sei como se habla, pero esta parte da propriedade que queremos utilizar se pode colocar em la terraça, de maneira a preservar o máximo possível a parcela natural, que é a expectativa de um que vai viver numa casa unifamiliar. Em la planta baja, este espaço muito brasileiro, o pilotis é brasileiro, em Brasil funciona perfeitamente, que é um espaço polivalente, como o vano livre de MASP, não tão significativo, pero potente, porque aí se para o coche todos os dias, pero quando está chovendo e há um assado, se traz tudo para aí, para abaixo, para continuar com o assado. Há também, obviamente, serviços neste nível. Depois, o nível superior, que é o principal, toda a casa, e a segunda, digamos, hierarquia entre o que é permanente e o que é provisório. Hablei de 2 lousas, como o que é permanente em lo corte, ou as 2 lousas e as conexões com a parcela, e aqui o que é permanente é a estrutura, 4 colunas, e este coração, este core, de infraestruturas ou de serviços, banhos e cozinhas, e a circulação. Todo o resto, esta coroa, são de paredes muito levianas, de argamassa armada, como chamamos, um concreto muito finito, de 5 centímetros, que se pode mover, se pode substituir. E depois a terraça com o jardim. As ventanas são especiais, não são de prateleira, como falamos, aproveitando esta forma de construir, que constrói com hormigão finito, argamassa armada, a capa impermeável da fachada, e depois uma outra fachada de fosrock, aglomerado português, que é uma fachada ventilada para criar a proteção contra o sol. Lembrando que Brasil, não todo o Brasil, pero São Paulo bastante aún,
é um clima muito favorável que permite fazer uma arquitetura muito leviana, muito aberta. Uma outra casa, muito semelhante como solução formal, espacial, construtiva, porque nos interessava aqui mais ou menos a mesma coisa que esta abertura horizontal ampla, uma vez que é uma parcela ubicada na cota quase mais alta da linha que separa as duas grandes cuencas de São Paulo, mirando a cuenca de Tietê, que é o rio mais importante da cidade, com uma vista maravilhosa. E mais aún do que ver a vista longe, lejana, há uma vista cercana interessante porque é uma esquina ampla, então, e com um desnível muito forte, de 11 metros do ponto mais alto até o ponto mais baixo da calle que envolve a parcela. Por lo tanto, propusemos al princípio a ser uma casa bastante direta, digamos, radical em termos de organização, ter toda a parte compartimentada e permanente, incluso estrutura no coração, a coroa inteira livre, uma só cara tapada, que é a cara para o vizinho, todas as outras caras abertas para este panorama, e equipá-la com, não são ventanas, puertas móveis, coisas assim, para torná-la especializada para dormir, para trabalhar, etc. Não foi possível ser assim, o cliente não se quedou tão contente. Continuamos tentando fazer uma casa mais aberta, ter aún a coroa liberada. É uma lição misiana de não cortar as maiores dimensões de um projeto. Se tenho uma certitude, depois de uma certa plática, é que o que torna a arquitetura beja ou atraente é a quantidade de espaço. Se for possível deixar a cozinha com 12 metros, o salão com 12 metros, que é este caso, há que deixá-la. Ao final, logramos isto, está bem, na parte das habitações, se quedou uma solução muito convencional, compartimentada, mas sigue sendo uma casa pequena, 144 metros quadrados, com um salão de 12 por 4, algo assim, e uma cozinha de 12 por 3 metros, não sei. É também uma casa estúdio. Aqui há esta grande vantagem de contar com um usuário que melhora a arquitetura, porque, como eu falava, eu creio que cada vez mais a arquitetura é uma infraestrutura buena para que a gente a ocupe como queira e que a gente a complete. Por lo tanto, se a arquitetura mostra esta completude, esta segundo tempo da arquitetura, isto parece melhor. Aqui, como tínhamos um artista muito bueno, que passou? Como estamos volvendo ao assunto do panorama nesta cota muito elevada, fizemos a casa muito aberta, pero muito protegida em termos visuais, porque a gente está para baixo, é como um departamento, você pode abrir que não vai se mirar. Em los dois quartos, para ter um pouco mais de privacidade, uma proteção que é mais contra os olhos de outros do que do sol, porque uma casa pode tomar sol, não é problema, abres completamente as ventanas, as portas são portas, e toda a casa se converte numa grande varanda. E abaixo, o salão do artista, uma claraboia, um lucernário, e arriba esta noção panorâmica, a luz mais controlada da habitação, a escalera para baixo, para arriba, e talvez o que é mais importante, que não é a própria casa, pero o efeito que a casa provoca de criar esta relação com o valle neste terraço. Uno pode estar despido aí, porque quando barras está protegido, e quando está de pé pode mirar hacia fora. Uma última casa que começou com uma búsqueda assim, de ser uma casa que fuera um contínuo espacial, começando aqui abaixo com a suíte, andando por dentro, sempre com a relação entre dois níveis contíguos,
vai indo na varanda, sigue, e chega à parte alta da parcela. Aí a planta, pero pareceu um pouco cara a casa e ao final hicimos, em vez disto que nos encantava, pero teníamos algumas dúvidas, uma casa mais sencilla, mais convencional, pero aún em madeira. Esta semana falávamos por que madeira, por que hormigão, porque há muitas razões. A síntese não é sencilla, é complexa, pero sem dúvida uma das coisas que faz a arquitetura boa é uma cadena produtiva boa. Em Brasil, agora temos uma cadena produtiva da madeira muito boa e, por lo tanto, estamos todos os arquitetos entusiasmados com isto. Afuera que madeira é um material, sabemos cada vez mais, muito bueno para o ambiente, para a racionalidade de nossa existência neste pequeno mundo. E madeira é terra e sol, e isto nós outros temos em Sul-América. É uma casa de campo, de lazer, então a piscina foi um ponto importante, a ser uma grande piscina, e isto que está aí marcado com verde mais escuro, que é uma cratera, como falávamos, que é uma operação, uma transformação da topografia, para ter nesta encosta suave um campo para vôlei, futebol, que seja. A casa tem 2 setores. Esta é mais barata que a primeira solução, porque o setor das habitações é um setor convencional de muros de ladrillos apoiados diretamente sobre o suelo, e a outra seção do salão, as habitações muito mais protegidas contra o clima, porque é serra, então à noite é frio, e o salão todo vidriado e todo leviano em madeira. E para nossa surpresa, al final foi mais barato a parte de madeira, porque a cadena produtiva é boa, do que a parte convencional, que foi um desastre. Custou 3 vezes o que deveria custar. Abaixo, alguma instalação. Esta é a seção da parte de madeira, depois a transição e, finalmente, a parte da habitação, sempre tirando partido da topografia para criar, por exemplo, aqui um pouco mais de reserva para o passillo que vai às habitações, que é também uma varanda corrida por toda a fachada. Esta hora terminando a obra, com a crise está indo um pouquinho devagar. Cambiando um pouco a escala, seguindo com a habitação, um complexo de vivendas sociais em São Paulo, que substituiu estas casas muito vulneráveis por um complexo de promoção pública. A ideia mais importante, acá, como em qualquer empreendimento de vivendas sociais, me parece ser hacerlas, estas vivendas novas, o máximo possível como são os vizinhos, para integrá-las à paisagem vizinha. Então, fizemos um conjunto de condomínios verticais, variando um pouco a altura, sobretudo por a questão do custo de mantenimento do condomínio, da vida comum. Então, aí se nota 3 torres, 2 lâminas, como chamamos, que são edifícios sem ascensor, bastante mesclados nesta paisagem de edifícios de alturas variadas. Uma segunda ideia para tornar isto mais sustentável foi ter serviços públicos, equipamentos sociais municipais da intendência em la planta baja. Com isto, atraímos gente que não é deste complexo, deste conjunto, a este sítio. Sobretudo, a unidade básica de saúde é um equipamento muito plural, como falamos. A classe média vizinha, quando necessita algo sencillo de saúde, uma vacuna, algo assim, vem aqui. Mais 2 equipamentos, uma guarderia, que é muito oportuno para a gente que vive aí, e uma escola-restaurante, para, de novo, atrair gente de fora do complexo, porque há muitos trabalhadores na região que necessitam comida. Tentamos fazer um convênio com um chefe muito famoso para justamente tornar este restaurante muito atraente. Al final,
está operando aí uma instituição ligada à Câmara dos Vereadores, Congresso de Vereadores da cidade. Pero é um bom equipamento para a gente que vive aí. Em Brasil, é comum ter que ter um retranqueio adelante de los edifícios. Isto é uma tonteria em geral e um desastre nos complexos de vivenda social, porque se queda na área sem valor e custo de mantenimento, acaba sendo um resíduo. Neste caso, estão aí os retranqueios obrigatórios incorporados às veredas, incluso tornando-os estes espaços de responsabilidade em termos de mantenimento da intendência e deixando como área comum para os vizinhos, para a comunidade, apenas a coberta, a capa de los equipamentos públicos sociais, que está muito bem ubicado como na praça interna entre os edifícios. Aqui se nota um pouco este esquema, a planta barra toda pública, o primeiro piso comum e depois departamentos. A lâmina sem ascensor, por norma, no máximo planta barra mais 5, sendo que a norma habla de 12 metros da última planta hasta a salida para a escalera sem ascensor e uma escalera aberta, que é muito interessante para uma comunidade. Se converte numa escada de vizinhança, onde a gente pode se encontrar, que aqui se converteu em 5, porque hicimos o último departamento duplex. Há departamentos duplex com a escalera interna. A razão também de ser assim é porque, depois hablo isto. Aqui a planta barra, muito complicada para agora explicar, a planta condominial, hoje haria menos espaços comuns, há muitos salões comuns, sobretudo porque acá a vivenda social está em um sítio, em uma parte da cidade muito boa em termos de serviços. Há uma plaza justo em frente ao complexo, e o tipo, o andar tipo, com departamentos como eu falava, em torres com 2 ascensores, a escalera, sempre com a ventilação cruzada, através desta varanda, deste passillo, que é como uma varanda, um pouquinho maior do que o mínimo, para que fuera uma área de convívio. Isto passa às vezes, não passa sempre. Esta foto não é ilustrativa, porque é recém concluído, então a gente aún não tinha a chance de se apropriar, e não passa tanto porque para distribuir as unidades há um sorteio. Então, amigos ou familiares que vivem juntos e que poderiam compartilhar um andar, acabam separados nesse processo de sorteio. A planta de la lâmina, quizá melhor, porque com doble cara, uma planta pequena, 50 metros quadrados, que é o máximo que se pode fazer em Brasil, pelas regulações de vivenda social. Agora está cambiando isto, que tem 2 habitações, um salão com doble cara, e incluso é possível fazer um terceiro quarto, uma terceira habitação muito pequena acá, que não é recomendável, pero possível. Muito econômica esta planta. A gente recebe as unidades sem acabado, assim lo acabado. Esta família hizo esta coisa muito graciosa de ter a color de la pared em las juntas del ladrillo, uma escalera e uma ideia semelhante àquela do estúdio do artista, de ser uma fachada muito gráfica, bastante forte, pero com uma certa transparência, para permitir que esta color toda da vida popular aparecesse sem se converter num incômodo. Há pátios para os equipamentos sociais, de serviços, há pátios de gozo, este é o restaurante, a unidade básica de saúde. Todas as fotos, logo depois de pronto, não funcionando. Nas entradas das lâminas,
No hablé, é interessante, as lâminas, quando inaugurado, custavam mensualmente R$60, que é como, há que dividir por 5, são 12 reais, há que multiplicar por 5, são 120 pesos, é isto? 300. E as torres, R$130, portanto, 650 pesos de taxa mensual. Esta é outra razão para ser variada a tipologia. E a guarderia com mais color. Finalmente, o último projeto, com a suerte que eu mencionei de ter esta cooperação com Paulo Mendes da Rocha, museu que colaboramos com ele em Lisboa, Portugal, Museu dos Coches, seguro alguns conhecem, que é muito bem ubicado, está em uma zona de Lisboa muito turística, pero rica, com uma série de parques, plazas e equipamentos culturais, como o Centro Cultural Belém, projetado por Vittorio Gregotti, o Palácio Presidencial, que está acá, e o museu que está aqui. E o museu é um edifício necessariamente muito mais largo do que os vizinhos. É deste porte de la plaza, pero para esta direção muito descontínuo em termos morfológicos. Paulo, quando começou a pensar sobre o museu, pensou, bueno, coches são interessantes, é a melhor coleção do mundo de coches, carruagens, pero não creio que necessariamente vai ser sempre coches. Vamos fazer um museu bueno para lo que sea, mais ou menos como a Fundação Bienal de Brasil, projetado por Oscar Niemeyer, que me parece ser uma das razões para que nossa Bienal de Arte seja uma Bienal tão importante, porque conta com um edifício muito potente. E a Bienal é potente porque são salões muito regulares, um pouco aí conhecido muito com Marcelo, de ter espaços muito úteis, muito versáteis. E Paulo também propôs isto para a parte museográfica, de ter 2 naves de exposições únicas, abertas, grandes espaços de 130 metros de largo, 20 metros de ancho e 12 metros de altura, e uma nave interna, uma nave central, técnica, sobretudo, com todos os ascensores, as escaleiras de emergência, máquinas, pero também algumas salas menores, que são muito oportunas. O museu necessita de salas pequenas. A planta baixa, mais ou menos aberta, porosa, não tanto porque estamos em Europa, não haria sentido fazer aí um grande pilotis como no Museu de Lina. Então, estão as entradas à direita, uma cafeteria dando hacia a praça, aberta hacia a praça, e no meio, todas as oficinas de mantenimento, de recepção de los coches. Arriba, as 3 naves, como eu falei, a construção hecha de grandes cerchas de 12 metros de altura, porque isto vale a pena destacar. As luzes são luzes generosas, são 50 metros entre pilares e 25 metros de voladiço em los 4 cantos. Que é possível porque a estrutura pode desfrutar de toda esta altura de 12 metros. Obviamente, é quizá um pouco mais caro do que se tivesse muitas colunas, pero não muito mais, porque essa fachada há que ser estruturada. Está se utilizando aí a fachada, a estrutura. E com isto, o museu se queda muito mais poroso, muito mais leviano, sostenido do suelo. Vamos ver depois nas fotografias que com esta qualidade, creio que a relação com a vizinhança é mais adequada. E para tornar todo o complexo mais surpreendente, onde não é tão, digamos, certo o que há que fazer, porque para um museu o melhor é ter este espaço bueno para que as obras hablem, Paulo propôs um anexo muito divertido, muito bonito, com a administração, que é pragmática, pero o resto é mais de gozo. Um restaurante e um auditório. E são 3 edifícios dentro de uma estrutura, como veremos. Acá, os desenhos na fachada
sencilla del museo y la fachada más sorprendente del anexo. El auditorio independiente de los dos salones superiores que son entre cerchas, una administración, otro restaurante. La administración encontra, yo no mencioné, pero hay un nivel superior que es apenas un paseo, un recorrido en el nivel de la administración que incluso sai en una pequeña mirada hacia el río Tejo, se nota lá na extrema derecha del desenho. Aqui se vê em la sección que é apenas um recorrido, este terceiro nível. E as fotografias. E a ideia que neste espaço urbano, neste pátio que se origina com o museu, pouco a pouco as construções vizinhas, vamos a ver em algumas fotografias, se voltem, se abram para este espaço, tornando esta relação com o museu uma relação ativa. Aqui um coche chegando, entrando em la oficina, sendo tratado, subindo em uma plataforma hasta el salão. É muito bonito o contraste entre o barroco de los coches e as linhas austeras do museu. As cerchas não são reveladas, expuestas, pero são um tanto, digamos, reveladas, porque aí estão marcadas as diagonales, tanto em las vitrinas como em las pasajes de las puntas. Las naves são unidas em las fachadas, um pouco de novo a lição de Mies de não romper o perímetro, não cortar o perímetro. A estrutura, quando há que aparecer, aparece bem. Isto de suspender hace com que esta gran caja blanca, que não é muito interessante, não seja muito la vista, muito la fachada. A fachada deste museu seguramente não é a cara, o muro do edifício. A face, a imagem que fica são estas pedras, estes espaços porosos e os espaços internos. Esta é a cafeteria. Não, desculpa, esta é a entrada ao fundo, o anexo com os três corpos sobre o auditório, um espejo d'água. Muito bonito este contraste também com as casas. O auditório com esta atmosfera urbana, porque os sillones são de plaza, o palco é de pedra de la calle, há duas portas que permitem que os coches passem de um lado ao outro, cavalos. E aqui esta relação com a vizinhança que me parece poderá ser muito rica com estes pátios que são como varandas para pouco a pouco se animarem. Graças.